Bom dia, pessoal! Bom dia! Ei, prof! Tudo certinho? Gente, vamos para a nossa aula de matemática, então? Mas antes de começar a nossa aula de matemática, deixa eu mostrar para vocês o que eu ganhei. Olha só! Que super bacaninha! Olha só, é um remédio, prof? Não é um remédio, né? É uma brincadeirinha como se fosse um remédio, uma caixinha de remédio, tá bom? Só que deixa eu mostrar o que tem dentro. Ó, o nosso remedinho para melhorar o nosso, né, ajudar a aumentar a nossa autoestima, né, que esse momento de isolamento social, né, ter que dar aula desse jeito não é fácil para ninguém, nem para vocês aí que estão assistindo a gente e nem pra gente que tá aqui gravando para vocês, tá bom? Então, aí a escola fez esse mimo super lindo e querido pra gente, né, então já dá um up no nosso dia. Então, bora lá para nossa atividade de matemática, tá? Só que primeiro nós vamos fazer uma pequena revisão do primeiro bimestre para depois partir para o segundo bimestre, certo? Então, bora lá. Primeiro, então, vamos ver naquela folhinha ali, nós vamos ver sobre gráfico, tá? Vamos ver um gráfico sobre os dados desse tema que está tão em alta hoje em dia, que é o Covid-19. Então, nós vamos ver um gráfico do número de casos da Covid-19 aqui no Paraná, desde que foi confirmado o primeiro caso, tá? Então, eu vou ajudar vocês a responderem duas questões, certo? Mas eu vou deixar também 3 questões para vocês. 2 delas bem parecida com o que eu vou responder, só que vou mudar os números ali, os dados, tá bom? Para vocês tentarem resolver sozinhos. E depois, então, nós vamos fazer uma revisãozinha de outros conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre. Vamos lá? Então, pessoal, aqui tá o gráfico dos casos confirmados da Covid-19 no Paraná. Então, vejam só, estão vendo? Ó, ele começa lá no dia 12 de março, né, 12/3, e ele vai aumentando o número de casos, e esse gráfico esses dados foram atualizados a última vez em 12 de maio, tá certo? Então, aqui nós temos certinho o número de casos e o dia que eles foram confirmados. Então, vamos ver lá, gente, qual é a diferença? A minha primeira pergunta, qual é a diferença entre casos confirmados em 10/4? Então, vamos lá, ó, lembra, ó. Aqui, então, nós temos as datas, certo? E aqui é a quantidade de casos confirmados. Então, quantos casos confirmados em 10/4? Vamos olhar lá no 10/4. Aqui nós temos 10/4. E os dados, então, nós temos 550. Temos 550 em 10/4. E 12/5. Então, ó, 12/5, o número de confirmados, 1996 casos, certo? E agora, como que a gente vai saber fazer essa diferença? Qual a diferença de uma data para outra? Que conta que nós precisamos fazer ali, pessoal, para a gente descobrir? Quem sabe aí? Vamos ter que fazer, então, uma conta de subtração, né? Para conseguir ver a diferença entre eles. Mas tem como a gente fazer uma conta assim, desse jeito, com esse número maior embaixo? Não, né, pessoal? Não tem como. Então, primeiro a gente coloca os números maiores em cima e os menores embaixo. Lembrando que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, certo? Então, vamos lá. Não liguem para esse barulho não, que o vizinho está em construção. Então, ó, 6 menos 0, 6. 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. E 1 menos, aqui não tem nada, então é um 0, né? 1 menos 0 é 1. Então, qual que é a diferença entre casos do dia 12/5 ao dia 10/4? 1446, tá, pessoal? Então, aqui, em um pouco mais de um mês, nós tivemos um aumento de 1446 casos, certo?
Aí a segunda pergunta, qual o mês que teve menor número de casos e qual o mês que teve maior? Essa pergunta eu não vou responder e vou deixar para vocês. Vocês vão ter que olhar lá no gráfico e ver qual o mês que teve maior e qual que teve menor, certo? Aí a terceira pergunta, dia 10 do 5, então vamos lá, 10 do 5, houve 1.711 casos. O número 7, pessoal, então, ó, tivemos, deixa eu colocar aqui, 1.711 casos. O número 7 pertence a qual ordem? Quem lembra disso que nós vimos lá no primeiro bimestre? Pessoal, lembra da classe da unidade, classe da unidade, classe simples, classe dos milhares, classe dos milhões? Lembram disso? Então, aqui no número 7, vamos ver lá na nossa classe a qual ordem que ele pertence. Então, olhem aí a nossa classe, o nosso quadro das ordens. Lembram? Ó, nós temos a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe do bilhão. Então, vamos ver o número 1711. Então, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, ele quer saber o número 7. Então, o número 7 pertence a qual ordem? A terceira ordem, tá, pessoal? Ele pertence à classe das unidades simples na terceira ordem, certo? Então, vou deixar uns exercícios bem parecidos para vocês fazerem, tá? E bora lá relembrar o nosso próximo conteúdo. Oi, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa revisão. Olha onde eu estou, aqui no nosso refeitório, já que o nosso vizinho não tá querendo deixar a gente ouvir direito, né? A construção tá todo vapor. Então, vamos lembrar que nós vimos os sólidos geométricos. Lembra que nós vimos os corpos redondos, que são aqueles que rolam, e os poliedros, certo? Então, os corpos redondos, olhem aqui, ó, peguei um exemplo, que era o chapéu que eu usei lá na aula da semana passada, lembra? Então, aqui nós temos um corpo redondo. Qual é o nome desse sólido, pessoal? É círculo? Não, lembrando que o círculo, triângulo, quadrado, eles são aquelas figuras planas, né? Eles não têm volume. Quando tem volume, eles levam outro nome, que aqui no caso é o cilindro, tá certo? Aí, então, olha, tem aquela caixinha que eu ganhei que vocês viram, que é é um poliedro, né? Ela não é um corpo redondo, que ela não sai rolando. Olha, outro poliedro aqui. Então, os dois são um prisma, que os dois têm duas bases, certo? Lembra disso? E a pirâmide, que ela não é um prisma, tá? Ela tem só uma base. Pirâmide e não triângulo, tá, pessoal? O ladinho dela aqui tem um formato de triângulo, mas ela não é um triângulo, ela é um sólido chamado pirâmide, certo? E também nós vimos sobre os ângulos, tá? Então, pra gente relembrar um pouquinho dos 3 tipos de ângulos que nós vimos, eu trouxe aquela gravatinha que também eu usei lá naquela aula de história, tá? Então, vamos aqui, ó, ver que ângulos que nós podemos ver aqui. Lembram os 3 ângulos que nós vimos? Nós vimos o ângulo reto, que é aquele que tem quantos graus? 90 graus, né, pessoal? Então, aqui nós temos o exemplo. Vamos pegar aqui, ó, certinho ali no zero. Estão vendo? No zero. E podemos ver aqui que ele tem 90 graus, tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, que ele é bem retinho. Agora, vamos ver aqui na gravata, tá? Então, aqui, colocamos aqui, alinhamos. Lembra que tem que alinhar certinho. Alinhou aqui no zero. Vejam lá onde que ele dá? No 80. Então, lembra o nome daquele ângulo que ele tem menos de 90 graus? Ele é o ângulo agudo, isso. E no caso aqui, ó, vamos ver esse daqui, esse lado
da gravata. Então, alinhamos certinho, colocamos lá o vértice, né? O vértice ali na pontinha. E olha lá quantos graus ele tem. Ele tem 130 graus, né, pessoal? Um pouquinho mais de 130 graus. Então, olha só o grau dele. Esse grau, então, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, o nome dele é ângulo obtuso. Isso mesmo, pessoal. Então, agora que nós já revimos alguns conteúdos do primeiro bimestre, vou deixar umas atividades ali para vocês responderem bem tranquilinhas pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Bora lá, então? Voltei pra sala, nada de barulho por enquanto. Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, vamos, né, começar o nosso conteúdo do segundo bimestre, lá na página 72, então peguem lá pra gente dar uma olhadinha naquelas imagens e vermos do que nós vamos falar nesse segundo bimestre. Então, lá diz múltiplos e divisores, né? Isso, então, esses vão ser os nossos conteúdos do segundo bimestre. Para começar, então, pessoal, olhem lá essa imagem. É imagem da onde, galerinha? Quem aí tá com saudade desse lugar? Eu estou com muita saudade, né? Ali, então, nós vemos uma sala de cinema, certo? Gente, eu nem lembro a última vez que eu fui ao cinema, tá? Porque, nossa, foi antes do Luan nascer. Então, ele vai completar 2 anos. Faz muito tempo. E vocês, qual foi a última vez que vocês foram ao cinema? Que filme vocês assistiram? Com quem que vocês foram? Queria que nós estivéssemos em sala para discutir isso, mas não dá. Vamos nos conversando por aqui mesmo, tá? Gente, então olha só. Ali nós temos um menino, então, que ele diz assim, que nessa sala há assentos suficientes para 100 pessoas. Será que é verdade, galera? O que vocês acham? Como será que ele chegou a essa conclusão? Será que ele foi contando assento por assento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a essa conclusão? Será que é 100 mesmo? Quem aí consegue descobrir sem ter que contar 1, 2, 3, um por um? Tem uma técnica, tem uma dica para isso? João, o que você acha, João? Compartilha com a gente. Maria Clara, o que você acha? De que forma que nós podemos contar isso? De que forma que ele chegou a essa conclusão? Respondam lá na página 73 que eu estou curiosa para saber, gente, se ele está certo e como ele chegou a essa conclusão. Por quê? Porque a forma como ele chegou a essa conclusão tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje, né? Que é a multiplicação, certo, pessoal? Vou dar uma dica para vocês. Olhem lá. Então, ele contou aqui o número de cadeiras, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras. Então, então se tem 8 aqui, tem 8, podemos escrever tem. Então, a mesma quantidade em todas as fileiras, né? Então, ele pegou 8 e ele foi somando, até chegar ali a última fileira. Ou ele pode também contar, então, quantas fileiras temos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras. Então, se tem 8 assentos em cada fileira e são 12 fileiras, então o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer com esses números? 12 multiplicar por 8, né? Aí nós conseguimos chegar lá no resultado. E será que deu 100 mesmo? Faça uma continha aí, pessoal. E ali, então, na imagem ao lado, nós temos o quê? Nós temos a informação sobre esse cinema, né? Nós temos os valores, que isso também é muito importante, né, pessoal? O que nós podemos ver ali? O valor dos ingressos. Então, nós temos os ingressos, o valor da inteira tá R$14 e a meia está 7, né? Porque metade de 14 é
7. Muito bem. Quem geralmente paga meia? Estudantes, crianças, né? Dependendo do filme. Tem professor, também paga meia. Quem mais, pessoal? Vamos relembrar aí. E daí, pessoal, nós temos a informação sobre o filme, né? Que ele passa de segunda a quinta-feira. O cinema abre, certo? E sempre às 19h30. Desculpa, pessoal, ali ele tá falando sobre o filme, né? Que é comédia de primavera. Então, o filme sempre vai passar de segunda a quinta-feira, sempre às 19h30. Que horário é esse 19h30, pessoal? 7h30 da noite, certo? E a duração desse filme, quanto tempo que é ali? Podemos ver? 100 minutos. 100 minutos dá quanto será? Quanto tempo tem uma hora? Quantos minutos tem uma hora? Se esse filme, então, começa às 19h30 e tem duração de 100 minutos, que horas que vai terminar esse filme? 100 minutos é mais que uma hora? Pensem lá para vocês responderem ali a página 73, hein, pessoal? E ali nós temos um cartaz falando de uma promoção. A promoção também é muito importante, né, galerinha? Quem aí não gosta de uma promoção? E a promoção, então, é sempre às quartas-feiras, que você paga 2 inteiras, mais uma pipoca e paga R$30, hein, galera? Ó, gostei desse preço. O que vocês acharam? Tá bom o precinho, hein? Então, quanto será que tá saindo a pipoca ali, gente? Ó, 2 inteiras. Quanto que é o valor da inteira? Cada inteira. Se nós temos 2, dá quanto? E daí a gente leva mais a pipoca por R$30. Quanto será que saiu essa pipoca, hein, galera? Sendo que nós não temos o valor ali naquele cartaz, né? O valor da pipoca. Nós temos o valor das entradas. Então, pensem lá e respondam, tá, galerinha? Tá bem tranquilinho. E agora, então, nós vamos para a página 74, certo? Só que para nós respondermos a página 74 e a página 75, nós vamos ver, ó, ali. Bora lá? Me acompanhem, então. Então, galera, nós vamos ver a nossa multiplicação, certo? Vamos relembrar, porque vocês já viram isso nos anos anteriores, certo? Então, para a gente fazer as continhas, nós precisamos saber a tabuada ou consultar a tabuada. Quem aí tá craque na tabuada, hein, galera? Quero só ver, hein, pessoal? Então, aqui nós temos essas continhas armadas para multiplicar, certo? Então, pessoal, esses 2 números aqui, ó, nós chamamos de fatores, tá? Fatores e fatores. E agora nós queremos saber o produto, que vai ser o resultado. Então, bora lá descobrir o produto desses fatores. 6 vezes 2 dá quanto? Consultem na tabuadinha, dá 12, né? Porque se a gente fizer 2 vezes o 6 ou 6 vezes o número 2, a gente vai conseguir o 12. Lembrando, então, que o 2 vai aqui embaixo, né? Que é a unidade, e a dezena sempre vai lá em cima. Só não vai lá em cima quando é aqui na pontinha e não tem outro número em cima. Então, 6 vezes 1 é 6, certo? Só que nós temos mais um número aqui, então vai ficar 7, porque 6 mais 1 é 7. Estão vendo? Então, aqui nós temos o nosso produto, tá? Então, 12 vezes 6 dá 72. E vamos agora fazer essa conta, tá? Desses fatores. 5 vezes 5 dá, vamos ver lá na tabuada, 25. Então, o 5, que é uma unidade, vai aqui embaixo, e o 2, que é uma dezena, vai lá em cima, certo? 5 vezes 4, quanto que dá? Dá, 20. Então, 20 mais 2, não podemos esquecer, do 2 dá 22. Então, o 2 da unidade vai aqui embaixo e o 2 da dezena vai aqui em cima. 5 vezes 2 dá
10. 10 mais 2 dá 12. Aqui, então, nós podemos colocar os dois números, porque não temos mais um número de fator ali, certo? Então, podemos colocar o número 12 aqui. Então, nós vamos agora multiplicar o número 1 por 245. Só que aqui embaixo do 5, nós temos duas formas. Ou a gente pode colocar o 0, tá bom, pessoal? Ou a gente pode colocar um número mais, porque nós vamos fazer uma continha de mais aqui embaixo, depois que nós multiplicarmos o 1. Então, colocamos aqui 1 vezes 5 é 5. Pessoal, o número 1, ele é um elemento neutro, tá? Porque qualquer número que nós multiplicarmos por 1 vai dar o mesmo número, né? Então, 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Viram? Ele é um número neutro. Ele sempre vai dar o valor do número, tá? Gente, é muito importante colocar bem certinho os números um embaixo do outro, porque se colocarmos em outro lugar, a conta vai dar um resultado bem diferente, tá? Então, vamos lá. Lembra que é uma continha de mais aqui que nós vamos fazer? Nós multiplicamos o 5 e deu esse valor, multiplicamos por 1 e deu esse valor aqui. Agora, nós vamos somar, certo? O resultado do 5 e o resultado da multiplicação por 1. 5 mais 0, 5, certo? 2 mais 5 dá 7. E 2 mais 4 dá 6. 1 mais 2 dá 3. E aqui, então, nós temos o produto desses dois fatores. Então, 245 vezes 15 dá 3.675, certo, pessoal? Então, agora que vocês já estão craques nisso, respondam a página 74 e a página 75, tá, pessoal? E qualquer dúvida, manda mensagem pra prof. Beijinhos, galerinha, e até mais.